Olá, eu sou o Sidney Santiago Coanza. É um prazer estar nesse dia, nessa noite, nessa manhã com todos vocês. Essa é mais uma edição da Terça Crespa e hoje a gente tem uma edição especial porque a gente vai falar de memória e de ativismo, a gente vai falar de poesia negra, a gente vai falar das escritas da literatura negra, que inclusive nesse ano teve mais um feito, né? A gente acabou de ter notícias do Jefferson Tenório com Avesso da Pele, que foi o ganhador do Prêmio Jabuti, edição 2021. E hoje eu tenho uma honra de conversar com a Esmeralda e com o Márcio. Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Esmeralda, Márcio, eles já vão se apresentar. Eles estão à frente do Quilombo hoje, que é um território sagrado da literatura, da poesia negra, é um território político que há 40 anos vem fazendo a diferença, não só no setor editorial, não só na escrita, tornando as escritas negras mais visibilizadas, mas fazendo um trabalho político na criação, na implementação da Lei 10.639, é um braço muito forte do movimento negro em São Paulo e tem um trabalho pensando formação de público, a formação de novos escritores, formação dos leitores, e é isso. Então, hoje, o nosso mar vai se falar de literatura. Então, Esmeralda e Márcio, sejam muito bem-vindos. E eu queria que, antes de mais nada, vocês se apresentassem. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos e a todes. E é um prazer, quero agradecer muito pelo convite de estar aqui, conversando com o Sidney, da Companhia dos Crespos, né? E, assim, é um imenso prazer estar conversando com as pessoas, também para falar um pouco do meu trabalho, da minha trajetória. Esmeralda Ribeiro, sou jornalista aposentada. Eu entrei nos Cadernos Negros em 82, Cadernos Negros 5, comecei com poemas, e foi a partir de uma dor, né, pessoal, o falecimento do meu pai, que eu comecei a desenvolver um poema. E foi a partir desse poema em prosa, que até então eu não sabia que conseguiria fazer um poema em prosa, escrever, que me levou ao mundo literário. E o Quilombo hoje, na verdade, o Cadernos Negros, que me apresentou a literatura negra, uma literatura feita por os autores negros, que até então, na década de 80, não se tinha muitas notícias, né? Poucas notícias sobre o fazer literário, sobre a escrita negra, né? E quando eu entrei na faculdade, conheci os cadernos, o Quilombo hoje foi uma outra janela para o mundo literário, para a escrita, a possibilidade de escrever, possibilidade de criar, possibilidade de saber. Tinham muitos outros escritores, escritoras publicando, né? Essa é um pouco da minha trajetória, que eu entrei no Cadernos Negros e no Quilombo hoje em 82. Muito obrigado. Márcio, Boa noite, Sidney, boa noite a todos, todas e todos aí que estiverem nos escutando. Uma honra estar aqui conversando com você. Agradeço muito o convite de coração. Vocês também, dos Crespos, fazem um trabalho de resistência, um trabalho fundamental para a gente manter nossa autoestima, a gente se ver refletido no teatro, no cinema. Então, acho que o trabalho de vocês também é extremamente significativo. Falando um pouco sobre minha trajetória, eu cheguei ao Quilomboje e aos Cadernos Negros por meio do Obim Naikbuco, que é um poeta lá da zona leste de São Paulo. E foi o Obim que me apresentou os cadernos. Ele estava vendendo livros na rua, comprei alguns livros dele, aí a gente começou a conversar, começou a trocar ideia, depois eu fui ler os livros que ele tinha me passado. Eram livros que eu nunca tinha visto antes, eram livros do CUT, e era o Cadernos Negros 4 também, o volume 4 de Cadernos Negros. E aí eu comecei a ler aquilo e falei, poxa, mas esse pessoal tem ousadia de fazer isso? Achei fascinante. E a partir dali também quis fazer parte desse universo. Fui convidado pelo CUT para a discussão do Cadernos Negros 5,
conheci mais pessoas, e aí, enfim, fui me interessando em saber mais coisas, em entrar no grupo. O CUT me convidou para algumas reuniões na casa dele, e foi a partir daí que eu comecei a participar do Quilombo Hoje e a participar dos Cadernos Negros, né? Eu já escrevia, né? Enfim, acho que até analisando agora, atualmente eu tive o privilégio de, em casa, na minha infância, ter muitos livros. Meu pai, ele comprava livros, ele comprava muitos jornais. Minha mãe gostava de ler também, então tinha muitos livros à disposição ali da gente, né? E eu sempre me interessei em ler, gostei de ler. A gente tinha uma infância muito pobre, né? Num bairro de periferia, muito limitada financeiramente, em termos materiais e tal, mas os livros eram um portal para outras realidades, né? Eram quando eu podia viajar um pouco, sair daqueles limites impostos ali, né? E podia viajar, podia conhecer outras coisas, podia ir para outros lugares, podia ir para outras cidades, outros países, viver a vida de outras pessoas. Então eu sempre gostei. Aí comecei a escrever também, né? Fazer poemas assim para as meninas pelas quais eu era apaixonado no primário. E, enfim, aí comecei a escrever e acabei chegando aos cadernos, que era um projeto totalmente diferente, era um projeto que tinha uma perspectiva a longo prazo, era um projeto de acolhimento de escritores afrodescendentes. E realmente achei que eu queria fazer parte daquilo e estamos aí até hoje, 40 anos depois. Eu, né, particularmente. Entrei em 82. Oh, muito obrigado. Essa iniciativa, o Quilomboje, produz há 41 anos os Cadernos Negros. Os Cadernos Negros é uma coletânea, posso chamar de coletânea, gente? Sim, É É uma coletânea, sim. uma coletânea de poemas, de contos, de crônicas, e que reúne poetas, escritores do Brasil inteiro. É, E aí eu queria que vocês falassem agora, para as pessoas que ainda não conhecem o Quilomboje, falassem um pouquinho como é que funciona, porque é uma iniciativa pioneira. Então nós estamos falando de uma iniciativa que iniciou em 1980 no Brasil. O Brasil, nesse momento, ainda vivia uma ditadura civil-militar, onde dezenas e centenas de lideranças negras eram mortas, crimes que não foram solucionados, também pelo racismo estrutural que tem nesse país, e esses crimes também não foram solucionados porque nós não temos essa narrativa dos presos negros e negras que eram políticos, dos presos políticos negros e negras neste país. E desde lá, essa iniciativa resiste. E aí, como a Esmeralda falou, né, é uma janela para o mundo. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho o que é o Quilomboje, como ele funciona até o lançamento das coletâneas. Eu vou dividir, se o Márcio me permitir, eu vou falar um pouco dos cadernos e o Márcio poderia falar do Quilombojo, só para a gente, né, dividir um pouco. É assim, só para atualizar, o mais recente é o 43. Nós estamos rumando para o volume 44, que será de contos. O Cadernos Negros ele é lançado anualmente, ele se altera em contos e poemas, um ano conto, outro ano poemas. Este ano será de contos, né? Então, lançaremos o ano que vem o 44, e depois, logo em seguida, o 45. Na verdade, o Cadernos Negros ele foi criado no SECAM, realmente, como você disse, Sidney, foi no momento de 78, né, da ditadura militar, no auge da ditadura militar, aonde o SECAM era um espaço político e cultural criado pela Teresa Santos, né, uma atriz, né, que já faleceu, que também também trabalhou na Secretaria da Cultura, enfim, a teatróloga, e nesse espaço do SECAM reuniu o movimento negro, reuniu as pessoas que queriam falar, né, que poderiam se expressar dentro desse espaço, com mais acolhimento, sem ter a repressão, né, em cima de si. E Cadernos Negros foi criado nesse espaço, foi criado pelo Pucci, Luiz Silva, Hugo Ferreira, né, e o Jamu meio que acompanhou. A ideia de criar cadernos ele foi inspirado nos cadernos de Carolina Maria de Jesus, que escrevia,
e negros para dar esse destaque do cadernos, né? Cadernos negros, que também é uma metáfora que você também te remete à sua infância, né? Quem de nós, mesmo que tenha, né, a tecnologia esteja aí cada vez mais, a gente sempre tem um caderno para a gente, né, ligado à nossa vida, né, às nossas vidas, às nossas infâncias, aos nossos meios universitários, né? O caderno também veio isso. E o processo dos cadernos, que além de tudo, foi um momento de ousadia, um momento de assim, nós vamos reclamar, a gente exige que a gente esteja em grandes editoras, que na época se pensava, se desejava muito ser publicado em grandes editoras, mas se isso não acontece, como que nós vamos possibilitar isso? É criar algo de uma forma conjunta, forma assim comunitária, forma assim, né, coletiva, um livro. E foi dessa maneira que foi criado o Caderno Negros 1, que foi de poemas, com 6 autores, né? E, na verdade, 8 autores, e tinham só 2 mulheres. Foram 8 autores, só 2 mulheres, né? E dessa forma cotizada, e desde 78 a gente continua nesse, né, com algumas mudanças, lógico, né? Com o tempo, o Quilombo hoje tem, nós profissionalizamos, o Márcio vai falar um pouco mais disso, e a gente acabou, na verdade, mas continuando com esse espírito. Nós não somos numa editora, nós somos um coletivo, né? E que esse coletivo que sempre se fortalece com as nossas escritas. Essa é a ideia mesmo de trazer autores e autoras de negros e negras de toda parte do país, né? E até possível de língua portuguesa que possa publicar nos cadernos, que é um território, é um espaço literário onde as pessoas podem colocar sua expressão, podem colocar sua escrita, seus poemas, seus contos, e não tem aquela coisa de cri-cri. A gente só tem uma avaliação que a gente faz, né? Que a cada caderno tem 2 fases das avaliações, mas essa avaliação é que para tentar melhorar o texto da pessoa, seja conto, seja poema, não no intuito de direcionar, de tesourar, né, de uma coisa, de uma censura, e sim de um acolhimento, de uma forma que esses textos, quando eles saírem, né, à rua, quando eles for publicado, o autor tem uma receptividade melhor, o leitor, né, goste daquele trabalho. E a possibilidade de estar numa antologia, que eu acho que quando a pessoa tem o receio de começar publicar seu livro individual, a antologia também ajuda, né? Que ela está entre outros, né? A gente fala, nós nunca andamos sós, né? Essa coisa de você estar no coletivo também escrevendo, então podem alguém gostar, as pessoas podem gostar do meu texto, podem não gostar, mas vai ter outros autores e autoras que eles podem até adorar o texto, né? Amar e seguir como leitor, que a gente vê isso muitos nos lançamentos, né? Às vezes os leitores e leitoras querem, já acompanham o nosso trabalho, mesmo estando dentro de uma antologia. Eu acho que, assim, é fundamental, é a criação dos cadernos negros, e a partir dos cadernos negros que se foi criado esse quilombo literário, né? Que hoje em dia está cada vez mais forte, cada vez mais atuante, né? No cenário brasileiro, mas é que, assim, essa coisa, como você falou, de criar também leitores, né? Acho que o Cadernos Negros, a partir que foi entrada de algumas pessoas, que o Márcio vai falar um pouco mais no Quilombo, hoje a gente deu esse ar, essa coisa de criar, de procurar, de trazer mais leitores e saber quem são esses leitores e leitoras de Cadernos Negros, né? E como trazer, como ser fiel, né? Quando a gente nem tinha essa coisa da tecnologia, WhatsApp, Facebook, a gente já pensava isso à frente, né? A gente sempre teve essa coisa de pensar o futuro e fazendo no presente, né? De como trazer esses nossos leitores e leitoras para os nossos textos, e que esses textos também, como você falou da lei 10.639, e para essa lei, para esses livros, para os nossos textos também estão na escola, né? Dessa forma que a gente acaba trabalhando esse quilombo, né? Tanto os leitores e leitoras, professores e professoras, e outros pesquisadores também, que têm fortalecido cada vez mais os nossos trabalhos, né? Atores, atrizes também, cada vez que faz uma interpretação do nosso texto, também está nos fortalecendo, né?
é uma troca, né? Muito obrigado. E agora o Márcio vai falar um pouquinho do Quilomboje. Como que essa instituição, esse agrupamento se mantém, como ele é organizado. Antes do Márcio falar, eu quero dizer que eu, como migrante, vim para São Paulo na tentativa de ser ator, e o Quilombojo foi o primeiro lugar que me acolheu em São Paulo. A gente está falando ali do início dos anos 2000, onde o Quilomboje fazia uma espécie de ocupação na Biblioteca Mário de Andrade, que fica no centro de São Paulo, para quem não conhece, e aos domingos, se eu não me engano, era aos domingos ou ao sábado, é, Sábados. aos sábados, a Aos gente ia sábados. para ouvir poesia, para ler os textos, discutir textos. Também tinha um momento que a gente tomava um café, era um momento de uma confraternização. Eu sou muito grato a vocês. Maravilha. Bons tempos, né, como dizem. Mas, na verdade, é o seguinte, o Quilomboje os cadernos, eles sempre se confundem, né? Porque, como a Esmeralda disse, os cadernos surgiram antes do Quilomboje. O Quilomboje surgiu em 80, e era assim, a proposta inicial era mais uma reunião de pessoas interessadas em discutir literatura afro-brasileira, mas de uma perspectiva mais descontraída, né? Então, as pessoas se reuniam num bar, no Bar Mutamba. Esse bar não existe mais, mas ele ficava ali no centro da cidade e perto ali do prédio do Diário Popular. Então era uma coisa meio boêmia. O pessoal ia lá, falava sobre Cruz e Souza, falava sobre Lima Barreto. Era um pouco a ideia do Quilomboje nesse início, de ter uma discussão sobre autores negros, mas sem tanto compromisso, assim, sem tanto ativismo, né? A gente pode dizer assim. E isso muda um pouco a partir de 1982. O Quilomboje foi criado em 80, aí em 82 isso muda um pouco a partir da entrada de outros membros. Entramos eu e a Esmeralda, né, em 82, o Obi Naik Buko, a Miriam Alves, quem mais Esmeralda entrou em 82? O Jamu Jamu já oficializou, né? estava, Ele é, Jamu ajudava, já mas ele estava, ficou também, né? Mais atuante. exatamente. Mas A Sônia também, né? A Sônia Fátima da Conceição também, né? Entrou. exato. Então entrou um grupo mais atuante, mais voltado para o ativismo, não não só para essa discussão mais teórica, mais diletante, mas também voltado a fazer coisas, né? Eu e o Bi, a gente já vinha de uma experiência de movimento soul, que era um movimento estético musical que rolou aqui em São Paulo, que foi assim o precursor do movimento hip hop. Então a gente tinha uma ansiedade, a gente era bem novo, né? Era enfim, estava saindo eu particularmente estava saindo da adolescência, então a gente tinha uma ansiedade de ter muita gente, né, de reunir muita gente, né, a gente vinha desse movimento que reunia 3, 4 mil pessoas por festa, assim, nos finais de semana. A Esmeralda também já tinha essa perspectiva, né, de trazer mais gente para esse movimento de literatura negra, de literatura afro-brasileira. Então a gente realmente procurou ter uma atividade um pouco maior nesse sentido, de trazer mais pessoas, de formar leitores, né, como a Esmeralda já falou, de formar leitores, e onde a gente foi buscar esses leitores foi nesse universo que a gente conhecia, que era esse universo preto, que era esse universo de bailes, de escolas de samba. Foi onde a gente foi divulgar os cadernos, foi onde a gente foi conversar com as pessoas, explicar a importância da leitura, onde a gente foi buscar essas pessoas para trazer para os lançamentos, inclusive, né? Que aí o lançamento já era um evento grande, né? Aí já tinha dança, já tinha música, né? Já tinha declamação de poemas. Era um evento assim que atraía bastante as pessoas, né? Acho que você, Cidinho, inclusive, participou de um lançamento nosso no Itaú Cultural e mais recentemente ali na Academia Paulista de Letras, né? Então, acho que, se eu não me engano, foram dois que eu lembro, assim, Não, não sei se foram vários, muitos. vários, né? Então, eu me lembro especificamente desses dois que a gente se reuniu para discutir e tal. Então, o Deixa eu quilombolismo fazer vem. uma parte aqui, Márcio, licença. Isso que o Pode Márcio falar. está falando é muito, porque é muito tradicional aqui em São Paulo. São Paulo tem uma característica de ser uma cidade muito segmentada. Então, tem o bairro dos italianos, tem o bairro japonês, tem a festividade desses povos. E eu considero que uma das festividades da comunidade negra em São Paulo é normalmente, ou era, me corrijam se eu estou errado,
num dia de dezembro, onde acontecem os lançamentos do caderno. Uhum. Então, boa parte da comunidade negra vai para os lançamentos, e aí tem, digamos que, o início de uma feira de artesanato, tem uma parte onde a gente celebra que você pode encontrar os escritores, trocar ideia, pedir autógrafo, tirar foto. Muitos artistas leem os poemas, então você também tem a possibilidade de ver interpretações sobre os poemas, enfim. Achei que era importante só dar um colorido para essa explicação, Márcio. Não, perfeito. Inclusive, a gente não, por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer o ano passado, esse ano também, a gente ainda está pensando como vai fazer, mas esse sempre foi, tem sido um evento tradicional aqui em São Paulo e vai continuar sendo. Com certeza vai continuar sendo esse evento aí de lançamento, porque é o momento que a gente pode encontrar as pessoas, né? A gente pode celebrar o nascimento do livro de diversas formas, né? E celebrar várias linguagens artísticas negras, né? Como você falou, a declamação, o teatro, as performances, isso tudo faz parte do lançamento, faz parte desse expressar a literatura também, né? Então, é muito importante. E o Quilomboje conquistou esse espaço, né? Conquistou esses territórios, assim, com muito trabalho, com muito ativismo. Só que nessa entrada de novos membros, que aconteceu em 82, esses antigos que gostavam mais desse bate-papo mais em bar e tal, né? Eles acabaram saindo, né? Então, o Quilomboje teve uma modificação bastante drástica aí nesse momento, né? E um dos únicos que ficaram foi o Cuti, né? E que tinha criado os Cadernos Negros. Mas aí, ao longo do tempo, a gente foi criando outros espaços também, né? Como, por exemplo, as rodas de poemas, depois os saraus na biblioteca, esses que você citou, né? Que aconteciam aos sábados. A gente foi organizando debates, fizemos leituras de peças, né? Fizemos, inclusive, uma peça, né? Eu, particularmente, não participei porque não é muito minha área, mas, enfim, teve uma peça que foi encenada no Ibirapuera. Então, a gente diversificou bastante as atividades do Quilomboje nesse sentido de sempre resgatar a arte negra, a literatura afro-brasileira, e dar um caráter digno para essa arte, para essa literatura. E, a partir de 1900, com o tempo, né, foi havendo um desgaste dos membros, um desgaste natural. As pessoas precisam sobreviver, as pessoas precisam, enfim, ir atrás da sua sobrevivência no dia a dia. Algumas pessoas também resolveram seguir uma trajetória mais individual, uma carreira mais individual, então foi havendo um desgaste, alguns membros foram saindo, e desde 1998, quem coordena tantos cadernos como Quilomboje somos eu e a Esmeralda. Então estamos aí há 23 anos praticamente, nós dois, à frente desse projeto aí, né? Mas as pessoas que saíram também ajudam bastante, né? Sempre estão aí dando uma força, sempre colaborando, e isso é fundamental, porque é um trabalho coletivo, né? E a ajuda de quem também não está diretamente ligado à coordenação, mas está de fora ajudando, cooperando, divulgando, dando uma força quando é necessário, é fundamental também para que o trabalho siga adiante. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Nós estamos vivendo um momento muito frutífero do que nós podemos chamar de literatura negra ou literatura afro-brasileira. E tem sido essa literatura que tem trazido um novo ar para a literatura brasileira. Então, nós temos a filósofa Djamila Ribeiro como a figura que mais vende livros no país. Nós temos uma série de escritores, como o seu Carlos Assunção, um poeta maravilhoso, poeta paulista, que inclusive a Companhia das Letras lançou uma coletânea dele chamado Não Pararei de Gritar. Recentemente tivemos a Landa Rosa, com o livro Zumbi Assombra Quem, que foi finalista do Prêmio Jabuti, o Jefferson Tenório, que ganhou o Jabuti esse ano como melhor romance. Queria perguntar para vocês, começando primeiro pela Esmeralda, o que é uma literatura afro-brasileira e a que serve essa literatura? O que é essa literatura que é do mundo? Então, eu quero dizer também que esse boom, esse momento que estamos vivendo, falando sobre a literatura negra ou a literatura afro-brasileira, na verdade, ela não começou agora, ela tem uma trajetória, né? Não começou com a gente, começou com Cruz de Souza,
Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina dos Reis, Solano Trindade, eles já faziam a sua escrita, né? Eles colocavam no texto. Mas a gente, quanto militante, quanto ativista literário também, escritores, escritoras, a gente quis dar mais holofote para essa nossa escrita, para essa nossa vivência afroliterária, vivência negra. Nós tomamos no começo, nessa década de 80, muita porrada, né? Muita porrada no sentido assim, muitos enfrentamentos, muitas discussões, muitas críticas, porque a gente, vocês só fazem texto panfletários, vocês estão falando, né? A gente está falando da nossa vivência afro-brasileira, né? Não, mas por que vocês estão falando? Isso é panfletário, né? Isso não tem nada a ver com a literatura. Vocês não sabem nem escrever. Sendo que, por exemplo, um exemplo, Cadernos Negros tem quantos e milhares de professores que são doutores, que são escritores. Então, né, estão na academia também. Então, como que nós não sabemos escrever? Então, essas porradas só nos fortaleceu e nós continuamos, porque as porradas eram imensas. As próprias grandes editoras também tinham esse olhar assim, né, muito enviesado para a nossa escrita. Mas até o momento que, assim, de tanto da gente insistir, né, de continuar trabalhando, que, na verdade, as editoras grandes viram alguns autores, não são todos, né, eles vão pincelar sempre alguns, isso a gente já discutia isso muito entre nós, que se pega um autor ou outro e se publica, né? Porque assim, e quanto é importante a nossa escrita, Sidney? Porque na verdade, quando um aluno negro, uma aluna negra, que às vezes até não gostava de ler, porque não se via também nessa literatura, porque a gente fez com que as pessoas, com que, né, o Brasil, o mundo, visse que a gente escreve também, que a gente quer ser visto também nessa escrita. Quando às vezes, você não consegue um leitor, uma leitora, porque as pessoas não se identificam com aquela escrita, que ela não está ali, ela não é um objeto, ela não existe, né? Na literatura brasileira, nós somos apagados, a gente sempre foi nós somos sempre figuração, fomos figuração. Quando nós trouxemos essa literatura para nós demos up nessa literatura. As empregadas domésticas, elas tiveram voz, e que a pessoa mais importante, né, que trabalha numa casa, que sabe tudo, conhece tudo, sabe tudo de todas as pessoas, sabe todas as intimidades, e nós trouxemos isso para a nossa literatura, né? Então, nós trouxemos a criança, nós trouxemos o homem negro falando só sobre a violência que ele sofre policial, né? Nós trouxemos a história, a fala da mulher negra, né? A fala é seu corpo, né? As suas vontades, os seus desejos. É isso que foi a nossa escrita, que ela tomou corpo nessa literatura brasileira. Mas, assim, que eu acredito que não se pode falar que não existe uma literatura, não se vai poder criticar os cadernos, pode até criticar, pode até ter pessoas que vão falar, eu nunca gostei desse trabalho, mas ela existe, ele está aí palpável, né, que está em livro, que você não tem como negar, ele pode ser digitalizado, ele pode ter outras formas né, de você conhecê-lo, mas ele está aí para provar que, assim, que a gente tem feedback, como é importante esse trabalho para as pessoas trazer cada vez mais leitores, que às vezes a pessoa fala, gente, eu já vi notícias de uma criança, né, uma professora me trouxe essa notícia que o aluno ele não gostava de ler. Daí ela passou um caderno para ele e falou, nas férias você, né, ela passou no sentido, ela não tinha muita confiança que ele fosse, né, ler. Ele amou. Ele falou, gente, ele amou, porque assim, a ideia da gente é essa, que ela não fique só nos cadernos, né? Ela não fique só nos cadernos negros. Ele amplia essa leitura. Ele vê a possibilidade também de ser um escritor, se for essa a vontade dele, mas também que ele amplie a sua leitura, o seu conhecimento, né? E eu acho que a partir da que a gente escreve, a nossa escrita, e não só nós, o Quilombojo, que não só as pessoas que fazem os cadernos, a gente
é um quilombo no sentido no geral, a gente apoia todo mundo, a gente vai aos lançamentos de todos e de todas, porque a gente discute também, né? Na medida que também os cadernos ajudou, o CUT criou um Quilombo Letras, que é um grupo de discussão que se tem o Grupo Negrita, da Bruna Tamires, né, que lê parte das obras, tem vários grupos de leituras aí pelo Brasil. Eu acho que é isso, é o impacto que a literatura negra, a literatura brasileira, ela se dá na vida das pessoas. Tem muitas transformações e muito incentivo que parece que não, mas assim, a gente, na nossa escrita, a função da gente, lógico, a finalidade é você criar um texto, né, literário, é um poema, mas ele sempre foge desse quadrado, porque assim, você está lidando com vidas, né, pessoas, você está falando de trazendo a pessoa, porque às vezes uma vivência ela não, às vezes ela se percebe no texto, uma situação que aconteceu com ela, né? E ela nunca tinha esse olhar. Na verdade, também a nossa escrita vai para isso, vai despertar os olhares. Às vezes você fala, puxa vida, eu nunca tinha me imaginado. Eu vou na loja, eu não percebia que o vendedor, né? Ele sempre fica atrás de mim, né? Com medo que eu roube alguma coisa, ou ele já me barra na porta dizendo assim, olha, é caro, né? Então essas coisas que são é o racismo, que ele está assim bem lá, né? Bem entruscado assim, e que a gente consegue trazer para a nossa escrita. É uma das, né? A gente também quer falar, como você falou, né? Como ator na Madame Satã, nós queremos amar, né? Nós também queremos amar, né? Beije, né? Beije seu preto, sua preta em praça pública, né? Que é uma superversão. Então, todas essas coisas a gente traz para a nossa poesia, para os nossos contos e para a nossa escrita. Eu acho que a literatura brasileira só tem que agradecer a nossa entrada, essa forçada mesmo de resistência, mesmo que algumas editoras, né, as grandes, nunca vão olhar para os cadernos negros como se deveria olhar, mas nós vamos resistir, vamos continuar fazendo, vamos continuar trabalhando, porque e criar os nossos textos. Que esse espaço, com essa possibilidade de você ter os seus textos e levar a qualquer quilombo literário nosso para publicar, uma grande editora mesmo, né, depende de que você aceite. Eu acho que uma coisa não exclui da outra, né? Essa coisa assim, mas para chegar para esse boom literário negro, para algumas pessoas estarem consagrada, ela teve que existir Cruz de Souza, Lima Barreto, Maria I dos Reis, né, Carolina Maria de Jesus, entre outros, para estar mais sedimentado. Você, mas eu faço uma literatura diferente, sim, mas você teve algum ponto de partida. Né? Eu, por exemplo, só finalizando, eu saí da Universidade de Jornalismo, eu nunca ouvi falar, por exemplo, no Lima Barreto, que foi um jornalista. Eu nunca ouvi falar nele. Eu tive que conhecê-lo no Quilomboje. No Quilomboje que eu conheci, entre outros, né? Mas estou dizendo assim, no mínimo, minimamente, uma universidade nunca reportou, nunca falou, olha, que vocês deveriam ler o Lima Barreto, vamos ler, vamos fazer alguma coisa. Nunca. Então, nós não queremos silenciamento, a gente quer voz, né? E a gente está aqui para fazer isso. Nós amamos com tudo com ternura, com amor, mas se tiver que fazer guerra, nós fazemos, porque nós estamos aqui resistindo e continuando tudo que os nossos ancestrais fizeram, para que, né, o futuro a gente não precise mais ficar falando de racismo. Eu queria falar só de flores. Eu queria só fazer poemas de flores, só falar de amor só, mas ainda também eu tenho que falar das nossas lutas, das nossas questões raciais. Eu vou pedir também uma gentileza já para você separar um poema para daqui a pouco. Tá. Mas Então, a deixa eu só. Esmeralda falou um pouco sobre algo que ainda é muito recorrente, né? Que é esse apagamento de figuras negras na literatura, esse apagamento de figuras negras nos currículos escolares ou das universidades públicas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua perspectiva, o que que a literatura negra quer no mundo? Então, eu gostaria de
começar respondendo com um poema. É um poema publicado aqui no 43, que a Esmeralda já mostrou, né? E é um poema da Maiara Isis. E ele fala assim: afeto é minha valentia, minha bandeira hasteada e rebeldia, investida, contra-ataque à agonia. Fruto parido, ferida estancada, sorriso bom de beirada, fôlego na guerra, do amor que irradia. Por isso vos digo, afeto é minha valentia, direito manifesto do meu ventre melodia. De princípio banto, doçura enraizada, minha história bordada, dengo minha palavra, meu enlace e alegria. Por isso vos digo, afeto é minha valentia, minha bandeira hasteada e rebeldia. Eu acho, né, que a literatura afro-brasileira ela tem um papel fundamental, né, que é o resgate da nossa autoestima, o resgate do nosso imaginário, o resgate do nosso afeto, né, da nossa afetividade, que é um passo para o resgate da nossa própria humanidade. Né? Eu acho que a gente é desumanizado no dia a dia. Então, quando a literatura negra propõe que os protagonistas sejam negros, né, nos contos, e que o eu poético seja negro, ela acaba nos humanizando. Ela acaba mostrando que a gente também é protagonista. Ela acaba mostrando que a gente é capaz de fazer alguma coisa, de realizar coisas, de sonhar, né? Como qualquer outro ser humano. Eu acho isso fundamental. Eu acho que, ao longo do tempo, a gente vem tendo várias conquistas, né? Como a gente estava falando antes do Quilomboje, o Quilomboje realizou rodas de poema que foram precursoras também dos saraus que são realizados hoje em dia. Então a gente sempre teve esse papel de trazer a literatura afro-brasileira para o patamar que a gente achava que ela tinha que estar. E com isso trazer esses personagens históricos também. Né? Então, eu posso dizer até que a gente criou uma tradição. A gente criou uma tradição. Né? Quando você pensa lá Luiz Gama, quando você pensa Cruz e Souza, quando você pensa Luz Lima Barreto, e mostra que eles já faziam literatura negra naquela época, né? E você traz também Carolina, você traz Solano Trindade, você mostra que tem uma tradição de fazer literatura negra, como a Esmeralda disse, que não começou com a gente. Mas o Cruz e Souza, o Luiz Gama lá, eles não estavam se propondo a fazer literatura negra como a gente faz hoje em dia, né? Porque a gente faz isso de maneira coletiva, né? A gente faz se reunindo e tal, né? Procurando trazer mais pessoas, né, para a coletividade. Então a gente tem feito isso de uma maneira diferente. A gente tem feito isso como uma proposta política mesmo, entendeu? Então acho que a literatura ela tem esse conteúdo político, mas ela tem esse conteúdo humanizante. A literatura humaniza a gente. Quando você lê eu estava lendo esses dias textos de autores não negros, aí ele coloca lá o personagem Eduardo, casado, era advogado, não sei o que lá. Maria era uma mulher, era uma empresária, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele coloca lá, Arthur era um negro que pedia esmola não sei aonde. João era um negro, sabe? Então, quando o personagem não era caracterizado como negro, não tinha lá apontado, descrito que ele era negro, você tem que pressupor que ele era um branco. Então, a universalidade dos personagens é branca nesses livros, né, nesses textos, né? Então, sempre que o cara quer falar que ele não é branco, aí ele coloca lá, era um negro, que não sei o que, não sei o que lá. Então ele coloca esse adjetivo, negro, entendeu? Para diferenciar. Quando ele não coloca, você tem que imaginar que o cara é um branco, que o personagem é um branco. Eu acho que a literatura negra reverte um pouco esse papel. Ela dá humanidade para esses personagens, ela dá visibilidade, né? Ela dá afetividade, né? Eu acho que a gente tem que construir essa afetividade entre nós. Eu acho que o Quilomboje traz no nome o quilombo. E o quilombo era o lugar da liberdade, era o lugar da afirmação, era o lugar do protagonismo, era o lugar da positividade. Né? A gente tem feito ao longo do tempo um trabalho de trazer esse conteúdo positivo
para a expressão negro ou negra, né? A gente tem feito isso, mas ainda tem muito desse lugar de dor nessa expressão, né? Então, a gente tem que mostrar que não, que a gente pode amar, né? Que a gente pode rir, que a gente pode sorrir. Agora mesmo, no mês de novembro, eu vi algumas narrativas tentando resgatar o protagonismo da princesa Isabel, né? Mas eu fiquei pensando, pô, novembro não é para a gente falar princesa Isabel, novembro a gente tem que falar de Zumbi, de Dandara, dos quilombos, dessa luta por liberdade, de forma positiva, né? Então é isso, eu acho que a literatura tem que continuar nesse caminho, e eu vejo muitos jovens entrando, né? Muitos jovens escrevendo, publicando, isso é maravilhoso, né? Eu acho que tem que escrever mesmo, inclusive tem um movimento de afrofuturismo que eu acho fantástico, e a gente, sabe, eu particularmente fico muito feliz quando eu vejo tanta gente nova, editoras pretas, né? Publicando bastante gente, né? Como a Esmeralda falou, nós não somos editores, nós somos um coletivo, mas eu fico muito feliz quando eu vejo editores pretos, tantos editores pretos surgindo. Só acho que a gente tem que pensar no público que está se formando, que tem que ser formado, que tem que ser conquistado, que tem que ser seduzido também. Boa. Márcio, você tocou em muitas coisas interessantes, mas sobretudo mencionar, né, é importante. E muita gente saiu ou passou em algum momento pelos Cadernos Negros. Eu me lembro de muito pequeno ouvir o seu Oswaldo de Camargo, que para mim é um dos maiores poetas da língua portuguesa. É um homem maravilhoso, vivo, lúcido, que produz muito e tem livros fantásticos. O livro que eu mais gosto dele é Um Homem que Tenta Ser Anjo. Uhum. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de pessoas que passaram pelo coletivo em algum momento. Não sei se a Esmeralda quer começar. Bom, eu vou Não, falar assim, de pessoas que eu acho que marcaram, né, a trajetória do coletivo, né? Lá atrás, por exemplo, como o Jamon Minca, né, que atualmente está um pouco afastado e tal, mas eu acho que é um excelente poeta. Ele tem um livro lá, Teclas de Ébano, né? É possível acessar esses livros, acredito que em bibliotecas, acho que deve ter em bibliotecas. O Obi eu acho que é um marco assim no Quilombo hoje, né? O Obi é um militante, é um poeta, agora fotógrafo também, tem várias atividades, mas é uma pessoa assim que eu acho fundamental na trajetória do Quilombo hoje. A Miriam Alves, né? Foi do Quilombo hoje. A própria Conceição Evaristo, que começou a publicar em Cadernos Negros. Vou até mostrar aqui o volume em que ela surgiu, o volume 13, o primeiro poema que os primeiros poemas foram publicados aqui no Cadernos Negros 13, né? Vai aparecer ao contrário aí, mas é isso, Conceição Evaristo. Lendo ao contrário aí. Enfim, eu acho que tem tanta gente, né? Tem um pessoal mais jovem que curto bastante, por exemplo, Aquins, Renan, Sérgio Baluch, são poetas assim que têm um trabalho fantástico. Acho que eles vão escrever muitos livros, né? Vão publicar muito ainda e vão deixar um legado bem legal mesmo aí para a literatura afro-brasileira. São muitos, Sidney. Acho que não daria conta de enumerar, eu acho que até cometeria uma injustiça aqui de deixar alguém de fora, mas é lógico bom, que a gente gosta mais, enfim, que marcam é mais. bom que assim tem o CUT, né? O CUT, que Não, porque eu acho foi que esse criador dos cadernos, ele é o concurso, porque é o é, concurso, né? Porque é um ele pouco. está sempre produzindo. Ele assim, ele é um escritor amplo, né? Acho que ele assim, ele é do universo. Ele cria poemas, contos, né? Ele cria teatro, né? Ele tá nessa área. Só não romance por enquanto, né? Mas como CUT, a gente pode ter algumas surpresas de algum momento ele vir com um romance, né? Sim, né, gostaria de completar, inclusive, né? Porque o Sidney falou do Oswaldo, e o Oswaldo tinha também o grupo dele, que era o Colina e o Abelardo Rodrigues. Paulo Colina, infelizmente, faleceu, mas também era um poeta, assim, extremamente significativo aí para essa história toda. E o Abelardo Rodrigues continua publicando. São dois poetas também que têm que ser citados também.
E tem muita mulherada, né? A partir do 43 que o Márcio mostrou, que eu mostrei, está vindo mulheres negras muito potentes, né? Escrevendo também de cadernos, mas também que tem sua escrita em outros lugares, né? Eu acho que assim é fundamental que, mas assim é como se cadernos fosse também uma obrigatoriedade de algumas pessoas passarem, que é Exatamente, muito legal, uma né? O espaço de plataforma, né? fortalecimento, né? Um espaço de fortalecimento. Tem umas pessoas que acham que só podem ser, né, reconhecidas passando pelos cadernos. E como o Márcio falou da Conceição, e você vê que assim, ela ganhou o prêmio, né, do Jabuti e todos os olhos d'água foram a maioria dos contos publicados em cadernos, né? Assim, e muita gente fala dos poemas dela, tal, assim, toda vez lembrando de alguns poemas que todos publicados em cadernos, né? Então isso ainda cadernos faz parte da vida da Conceição, né? Que ela também tem falado nas palestras, né? Que eu acho que é uma coisa legal esse reconhecimento, Esse né? reconhecimento é muito importante. Gente, então eu gostaria de fazer. A gente está se encaminhando aqui para o nosso fim de conversa. Já quero agradecer, mas de antemão eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. A gente está vivendo um momento de muita desesperança, desesperança promovida pela política brasileira, sobretudo a partir da ascensão do governo de Jair Messias Bolsonaro, e também uma desesperança pelo impacto da Covid no mundo, e sobretudo nas pessoas mais pobres, sobretudo o impacto do Covid na América Latina e na África e no Brasil, né? Mais de 600 mil mortos. Eu queria que vocês falassem assim, como vocês veem esse momento político, que é um momento onde a gente está cada vez mais distante de um projeto democrático. Os cadernos negros, quilombolas, também surgem num momento de ruptura democrática, dentro de uma ditadura. Como vocês estão encarando esse momento? É um momento assim doloroso, penoso, porque como você falou, mais de 600 mil mortes é de se lamentar, que a gente vê muitos amigos, né, conhecidos, amigos, irmãos, amigas, que perderam a vida, né, poderiam estar aqui com a gente, estar entre nós, né, muitos pais, mães, filhos, né, e filhas que morreram pela Covid. E o cenário do contexto brasileiro da política, ela também, além de ser desfavorável para todo mundo, né, para as camadas mais pobres, e atinge também nós, artistas, né, nós que fazemos, que vivemos de arte também, seja o autor, a atriz, seja a escrita, porque a gente, na verdade, não tem esse apoio, né, do governo, que nós pagamos impostos. Deveríamos ter um apoio, né, um retorno desse apoio para os nossos trabalhos, né, para as nossas coisas que a gente faz e a gente sobreviver. Muitos escritores, escritoras, muitos profissionais da arte, né, na verdade, também acabaram sofrendo, né, com esse impacto da pandemia. Eu acredito assim que a gente tem encontrado formas de sobreviver, de viver, porque senão a gente vai cometer loucuras. A gente tem que ter muitos grupos, né, de autoajuda, WhatsApp, né, essa coisa dessas plataformas online nos ajudou um pouco a gente sanar um pouco essa coisa que o brasileiro, né, a gente tem, que é de abraçar, né, a gente gosta de ficar junto, de conversar, e essa coisa, até a família, né, a gente tem que ficar distante das pessoas. A gente tem que, assim, eu sempre acredito que nós vamos melhorar, mas acredito que também a gente tem que se educar na questão política, né? Na hora do nosso voto lá, na hora que a gente aperta o botão, a gente precisa pensar bem no que está fazendo, no que se apertar o botão, porque isso dá um impacto das nossas vidas, apesar que nós não votamos, né? Lógico, né? A maioria não votou, mas a parte que votou, a gente acaba sofrendo, né? Todas essas coisas lamentáveis. Eu acho assim e que tem muitas pessoas nessa área política que estão tentando
cara, estão tentando ressurgir das cinzas, né? Tem um poema que isso ressurgir das cinzas, essas coisas que esse país está em um baixo astral, né? O Brasil está em baixo astral, as pessoas comendo, né? Revirando lixo, comendo osso, comprando osso para comer, né? Então, assim, é lamentável que a gente esteja nesse momento, né? Como surgiu o Caderno 78, apesar de a gente não era também, não surgiu, né? Não começou com o Caderno nessa época, mas e eu assim, para finalizar, quando eu falava da ditadura, eu achava que era um passado. Teve um momento que eu falei assim, não, vou parar de ficar falando isso, gente. Nossa, nós estamos em 2000 e pouco, né? 2020, 2000, vamos trocar o disco, Esmeralda. De repente, a gente se vê parece que voltando, né? O Brasil, eu sinto, né? Que a gente parece que está, ao invés de ir para frente, né? A gente caminha para o futuro, que esse é o nosso olhar, né? Sempre para o futuro. Acho que a gente está querendo, está voltando. A gente está tentando, né? Andar para frente, mas tem alguma coisa que está nos puxando para o passado. Ah, mas vocês são saudosistas? Não, é que a gente, sem querer, né? A política partidária está fazendo isso, né? Nós da arte, mesmo os que não são da esquerda, estão achando que, como votaram, achando que estão maravilhosos, mas também estão sofrendo impacto, porque não está tendo, eles não estão fazendo nada por ninguém, nem por eles e nem por ninguém, né, na questão artística, né, além disso, nem falem no impacto na educação, né, quantas falas? Não precisa ter universidade para todo mundo, nem todo mundo precisa estudar, nem todo mundo precisa ler, vamos taxar livros, né? Por quê? Porque o conhecimento é perigoso, o saber é perigoso. Então, quanto menos pessoas souberem, quanto mais poder manter essa coisa que está aí, né? Vamos manter. Então, por que a universidade para todo mundo? Não, vai para os quem pode. E isso é verbalizado, isso é dito, né? Como que você pode votar numa pessoa, né? E que tem essa posição, não tem ninguém que se salve ali também, né? Um pior do que o outro, né? Um pior que o outro. Você fala, gente, será que tem alguém que se salva ali, pelo menos, alguma coisa? Não tem, quando um vem falar, o outro vem com uma fala pior, né? Mas eu acho que a gente tem que encontrar o povo, né? A gente tem que encontrar mecanismo de sobrevivência, né? Mesmo no caos, que é um caos, nós estamos num caos, né? Nós temos que encontrar, e estamos encontrando, né? A solidariedade, né? Acho que essa pandemia ela despertou nessa solidariedade, e é também a questão da gente repensar essa coisa de se apegar às coisas, né? E sim, a gente tem que se apegar às pessoas, amar, se dividir, né? Se tiver que dividir o bife, vamos dividir o bife, vamos dividir o ovo, porque a situação é essa. A gente vai ter que está fazendo alguma coisa, né? As pessoas estão fazendo alguma coisa em solidariedade. Eu acho que isso que despertou também, que nós descobrimos que nós somos solidários, a gente consegue e vamos sair desse caos, né? A gente tem que ter esse otimismo, né, para sair desse caos. Obrigado. E para você, Márcio? Então, queria começar respondendo também com um poema aqui. Desde sempre, armado de unhas, caninos e combatentes, o senhor tem pesadelos frequentes de ver roubados os seus bens, pelos que escraviza, com raiva, fúria e desdém. Por isso, dia após dia, mais escravos alicia, aumenta a violência contra quem rivaliza. Seus joguetes reprimem, torturam, encarceram, matam os que o ameaçam. Ele urra, um orgasmo genocida. Seus pesadelos se acalmam, se diz tranquilo, até a próxima noite, quando os fantasmas acordam, desviando o trilho do seu projeto homicida. Acho que é isso, né? Esse governo que está instalado aí tem esse projeto homicida mesmo, né? Genocida, né? Mas eu acho que a gente consegue dar a volta por cima disso. Eu sou otimista nesse sentido, a gente consegue superar, né? Desde a Frente Negra a gente se organizou politicamente, desde antes da Frente Negra a gente já se organizava politicamente, a gente, através do nosso trabalho, do esforço, do voto, a gente conseguia mudar situações, sempre ao longo da história a gente tem conseguido, né?
Então, como a Esmeralda disse, né, é, é uma época terrível, é um estado de coisas terrível que a gente enfrenta, mas que, por outro lado, tem esse efeito colateral, digamos assim, né, de despertar solidariedade entre as pessoas, né? As pessoas começaram a ver que elas não podiam ficar sem fazer nada, começaram a se ajudar. Tem várias iniciativas aí de pessoas que começaram a ajudar, independentemente do governo, começaram a ajudar quem estava passando fome, esse tipo de coisa. Então, acho que é por aí, acho que a gente tem que enfrentar isso e mudar. Não dá para cometer outro erro o ano que vem, né? Eu acho que não tem como. Aí realmente vai ser é, a gente precisa ver o nosso lado masoquista, se a gente vai querer errar durante mais 4 anos, né? Vai querer sofrer durante 4 anos, errar o ano que vem e sofrer durante 4 anos. Então, acho que a gente tem que mudar essa situação. Eu acho que nós negros temos essa experiência de resistir desde sempre aqui nesse país, né? Então, nós vamos continuar resistindo. Mas a gente quer resistir, mas a gente quer também viver bem, né? Sem estar preocupado em ser morto, sem estar preocupado com a violência, o aumento da violência policial, né? Porque aumentou também, né? Agora a polícia tem passaporte aí para matar, né? E quem que ela vai matar? Vai matar pobre e preto, né? E a gente não quer morrer também de fome, né? A gente quer ser feliz também. A gente quer comer bem, a gente quer se alimentar também, a gente quer se vestir bem, quer passear, né? Eu, honestamente, durante esse tempo, pouco saí, mas eu quero também ir no teatro, quero ver uma peça dos Crespos, quero que venha outro lançamento de cadernos aí contra as pessoas, né? E a gente vai chegar lá, sim. Tenho certeza de que a gente vai chegar lá. Sou otimista. Muito obrigado, gente. Para terminar um pouco a nossa conversa, eu queria que vocês fizessem considerações finais e deixassem um poema para a gente. Mas antes Então, das considerações finais, né? O mundo está passando por uma constante transformação tecnológica. Então, as artes, a cultura, e aí pensando em algumas linguagens, o próprio cinema, as salas estão fechando por conta do streaming. Então, tem uma ordem mundial que diz: fique em casa, assista seu filme de casa, escolha sua programação. E aí a própria atividade do cinema, que é ir para um lugar onde você vai ter uma tela grande e você vai ver junto com outras muitas ou poucas pessoas, você vai ter aquela mesma experiência estética e depois você vai sair e vai refletir aquele filme, vai conversar com quem estava do lado. Assim como os teatros, que estão cada vez mais sendo sucateados, sofrendo com a ausência de subsídios, sendo cada vez mais visto como uma arte arcaica, que não serve muito mais para quase nada. Os livros sendo muitas vezes substituído por tablets, enfim, por aparatos tecnológicos. Qual que é o futuro da poesia para vocês? sempre é o futuro, porque a poesia toca o coração das pessoas, né? A gente, na verdade, a gente reconstrói a palavra que está ali, formada, que já está pronta, a gente reconstrói uma imagem que está ali, né? Para ressignificar uma outra coisa que nós queremos falar, né? A poesia ela toca, ela tem que ser, ela é trabalhada, ela tem som, tem suas palavras e ela toca na pessoa, ela toca em cada coração, no coração das pessoas, né? A poesia ela é um instrumento de comunicação direta com o leitor, com a pessoa que está no sarau, mesmo que a pessoa não seja da área, que ela não escreva, que ela não diz escritor, escritora, mas a poesia quando chega, né, ela vai lá e também ela escuta e ela também ela pode ler um poema de outra pessoa, ela pode até fazer alguns versos ali e se expressar para aqueles versos, né? E como você disse antes, nos nossos nas rodas de poesia, as pessoas iam também, além de falar poemas, de falar de poemas de outras pessoas, elas também falavam de si, um pouco um espaço que você fala de você, um espaço que você pode
né? Gritar, pode não se silenciar, pode falar suas angústias. É esse espaço também da poesia. Então, a poesia, ela toca, né? Ela é é um instrumento direto, sensível, e que, com poucas palavras, como disse, né? Essa palavra que existe, essa imagem que existe, você reconstrói tudo isso e faz um outro texto, um outro significado de tudo isso, né? E para mim poesia é isso. Eu tenho eu quero muito agradecer a companheiros Crespo, ao Sidney pela oportunidade de estar aqui falando um pouco das nossas escritas na poesia e dizer que realmente nós temos que pensar na política partidária que impacta muito as nossas vidas, e as nossas vidas é de todo mundo, quem pode, quem não pode, quem é escritor, quem não é escritor, né? Da humanidade. A gente tem que realmente, na hora de apertar o botão, pensar muito bem no que está fazendo, porque, como o Márcio disse, né? Não queremos ser masoquistas de sofrer mais quatro, mais quatro, mais quatro, porque esse caos que está o país, para reconstruí-lo, vai levar muito tempo. Tudo que é desmantelado demora muito para se reconstruir, né? Não é assim de 4 anos as pessoas vão construir a educação, a saúde, né? A cultura que não existe, né? Demora muito, 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 muito tempo. Mas enfim, quando você falou do cinema, a gente vai reconstruir. A gente, mesmo que seja espaço pequeno, que já há muito tempo o Quilombola também sofre com isso de, como o Márcio disse antes, a gente sempre levou muita gente em eventos em espaço muito grande. Agora os espaços estão diminuindo e a gente tem que se adaptar a esses espaços menores, né? Esse novo futuro da cultura. Mas nós vamos reinventar e a gente assim conseguiu trabalhar com lives que a gente nunca imaginava que iríamos conseguir reuniões, enfim. É um processo que a gente também está sendo inserido, né? Eu quero agradecer muito ao Crespo, né? E quanto ao convite de ter lembrado dos cadernos do Quilombo hoje, né? De mim e no sentido de estar falando um pouco da nossa escrita, né? E estando gravado, estando isso eternizado, né? Qualquer momento, em qualquer situação, as pessoas podem ir lá e ver um pouco da nossa história, um pouquinho que nós falamos aqui com o Cid, conversamos. Eu quero também dizer que eu estou muito solidária, um abraço, um forte abraço para as pessoas que perderam seus entes queridos pela Covid. Né? O que a gente pode estar juntos para e sempre em orações, né? Nas nossas crenças, para que essa pandemia acabe, né? Acabe para todo mundo, né? E com essa pandemia que a gente nunca consegue respirar, né? Muitas pessoas morreram porque não conseguiam respirar, e nós, negros e negras, ficamos, às vezes, sufocados 24 horas, porque a gente também, às vezes, não consegue respirar pelo racismo, que também nos sufoca, né? E sufoca todo mundo, né? Então, minha poesia, que eu publiquei no 43, é Quero Respirar. Há tempos que não sangro entre as pernas, há tempos que o leite do peito secou. Há tempos meu coração sangra pelas vidas interrompidas, pelas balas perdidas que encontraram corpos negros de todas as idades. Já não basta nos silenciar, também nos sufocam. Preciso respirar, quero respirar. Há tempos meu coração sangra em solidariedade a mães unidas pela dor e a tantas outras mães cujos filhos, sem combinarem, se transformaram em vidas estrelas, olhares infinitos para a saudade. Há tempos meu coração sangra, preciso respirar, quero respirar. Eu tenho também um outro poema que eu quero dizer aqui, que chama, é curtinho, tá? Dúvida, dúvida, dúvida. Se a Margarida Flor é branca de fato, qual é a cor da margarida que varre o asfalto? Qual é a cor da margarida que varre o asfalto? Obrigada. Obrigado você, Esmeralda. Muito, muito, muito obrigado. Eu amo essa poesia. Márcio, é Bom, contigo. comigo? Cara, deixa eu dar um crédito aqui, cara, porque eu pisei na bola. Eu li o poema, mas eu não falei de quem era. O
poema que eu li antes é O Círculo Vicioso, do Kuti. Também está no 43, tá? Então, tá dado o crédito aqui. Bom, agradecer também, Sidney, pelo convite, pelo espaço. Acho fundamental o trabalho de vocês, muito legal mesmo. E espero poder ter contribuído um pouco aqui, né, com essas recordações, com essas lembranças. Enfim, um pouco do que eu penso que deve ser a literatura e a literatura afro-brasileira. Espero ter dado essa contribuição aqui. E, enfim, acredito eu que a gente, solidariamente, coletivamente, com a ajuda aí da nossa ancestralidade, a gente vai conseguir superar as dificuldades. Ir para aquela sala de cinema, assistir aquele filme e sair comentando depois. Assistir aquela peça e sair comentando depois a respeito daquela peça. Torço para que isso aconteça. Enquanto isso, a gente vai usando esses instrumentos de lives, né? Esses instrumentos virtuais, esses instrumentos à distância aí para a gente conseguir atualizar a nossa solidariedade, esse nosso afeto por meio da internet. Queria finalizar aqui com um poema. Ah, tá. Deixa eu só também mostrar 2 livros aqui. Posso? Por favor. Um livro aqui que eu estava vendo agora, histórico, Cadernos Negros 2. Né? Ah, E esse livro aqui, Cadernos Negros 42, que também foi indicado, foi um dos finalistas do Prêmio Jabuti de 2020. Né? E esse livro, Frente Negra Brasileira, que é um livro que eu tive a oportunidade de colher depoimentos de nego velhos, que infelizmente não estão mais entre a gente, e de registrar esses depoimentos aí por escrito. Então é um livro um pouco de memória, um pouco de biografia deles. Beleza? Então esses livros aí vocês podem acessar nosso site www.quilomboas.com.br/livraria, que vai estar lá. E, finalmente, para terminar aqui, um poema também publicado no Cadernos Negros 43, chamado Orum. Que o sol nasça do calor, contido em nossos abraços. Que seja um sol de amor e ilumine os nossos passos. Um sol negro sem poente, aquecendo toda a gente, nossa alvorada afro. Que o afeto salve como canção do Olodum, carinho de irmão e irmã, batuque do Iluinã, live preta no Zoom. Que o nosso sol interno seja bom, seja eterno e brilhe no coração quando nos dermos as mãos neste quilombo moderno. Muito axé para vocês. Obrigado mais uma vez. muito, muito obrigado. Eu agradeço imensamente. A gente tem essa conversa gravada para as pessoas que ainda não conhecem, conhecer essa iniciativa que é fundamental para a vida social brasileira, para a vida do negro brasileiro nesses últimos 41 anos. Dizer para as pessoas que já 44. conhecem. 44 anos, Sidney. Exatamente, desculpa, estou tentando diminuir. Para as pessoas que já conhecem, vão ter a oportunidade, né, como eu tive aqui, de ouvir os meandros da história e fazer as pontes, as ligações. Muito, muito obrigado. É isso. É um prazer dizer que essa iniciativa é uma iniciativa da Seus Crespos. As terças, quartas, às vezes quintas crespas, são espaços para a gente discutir arte, política, teoria e, sobretudo, conhecer pessoas negras que estão fazendo arte, política e teoria nesse país. E dizer também que essa iniciativa ela foi apoiada pela Lei Emergencial Aldir Blanc. Muito, muito obrigado e que a gente possa se encontrar o quanto antes e sem pandemia. Muito obrigado, gente. Não, axé. Obrigado. Axé. 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 Axé.